Bom dia, Pernambuco. É terça-feira, 22 de abril. É hora de retomar a rotina depois do feriadão da Semana Santa com Tiradentes. E a nossa equipe já está pelas ruas para te trazer as principais notícias. Obrigada por escolher começar o seu dia junto com a gente. Olha, a terça-feira amanhece com sol brilhando forte aqui na região metropolitana, tempo firme também na Zona da Mata, no Agreste, não tem previsão de chuva, segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Se você está no sertão pernambucano, aquele bom dia especial para você também, e por aí deve chover no fim do dia, tá? Segundo os meteorologistas da APAC. Gente, 22 de abril é uma data muito significativa, né, na história do Brasil, que marca a chegada dos portugueses ao território do nosso país em 1500. E a influência portuguesa aqui no estado pode ser vista na arquitetura, na culinária, em tradições culturais. E, no cais da Alfândega, fica o conhecido Obelisco da Restauração, projetado pelo arquiteto português Maia Gomes, baseado no esboço de Francisco Brenan. Está acompanhando aí imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico Elvis Lopes, nos mostrando o monumento que foi esculpido em Portugal, pesa 20 toneladas, tem 10 metros de altura e foi implantada aí acima de uma rosa dos ventos. Essa obra é dedicada aos heróis da insurreição pernambucana. Ao longo do nosso Bom Dia Pernambuco, a gente vai falar um pouco mais sobre essa herança portuguesa. Por enquanto é só para deixar aí um pouquinho mais de curiosidades para você, tá? Vem para cá porque as nossas repórteres e o nosso repórter Juliano Roque também vai nos trazer outras informações para você começar o seu dia muito bem informado. Tá aqui, ó, Bianca, Juliano e Daniele Fonseca. Nós vamos falar sobre um problema grave, gente, que pode ser sintomas de mais de 60 doenças diferentes. Bianca, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, para Juliano voltando de férias, seja bem-vindo, para Dani, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Pernambuco. Essa história do mundo rodando, né? Mundo rodando, tontura. Tem gente que pensa que isso é a doença, mas você falou, Clarissa, isso é um sintoma que pode ser de uma bobagem que você comeu, não está bem, dormiu mal, ou pode esconder alguma coisa maior. Tem que pesquisar o que é que causa a tontura. A gente vai falar sobre isso aqui no Bom Dia Pernambuco. Manda a tua pergunta, tem o QR Code na tela, diz o que você quer saber, que a gente responde. Eu tô com Fátima Teles. Quer saber um negócio que é bom para tontura? Desestressar. Vamos desestressar? Olha que amanhecer bonito aqui no Marco Zero. A luz do sol prateando o mar aqui na frente. Para todo mundo, um bom dia. E que lindo dia começando aí no Marco Zero. O céu tá um espetáculo, viu? E a aguinha aí pertinho de você, numa calmaria só, que delícia. É isso, Bianca Carvalho. Bom trabalho para você. O QR Code do canal Globo está aberto para que vocês aí de casa mandem perguntas sobre tontura e sobre este outro assunto que nós vamos conversar com o Juliano Roque. Um tipo de violência psicológica que acontece dentro do ambiente de trabalho. Juliano, querido, bem-vindo de volta aí depois do seu descanso merecido das férias. Ótima terça-feira para você. Uma terça-feira, Clarissa, de muita força pra gente. Obrigado, Bianca, Clarissa, Daniele. Bom estar de volta e bom ser útil, trabalhando. Já começo falando hoje sobre assédio moral. Mas o que é assédio moral? O que diferencia esse tipo para os outros assédios? Assédio moral, minha gente, é tão sério, pode destruir a carreira de um profissional. Tanto de quem sofre o assédio quanto de quem comete. Se você já passou por uma situação como essa, se você presenciou, se tá passando isso, ó, manda um desabafo pra gente. Nosso QR Code tá liberado pra você aqui no Bom Dia Pernambuco. Hoje comigo é Everaldo Silva. A gente tá aqui, ó, Real da Torre, o trânsito no sentido túnel da abolição tá começando a esquentar, Clarissa. Me chama que eu volto, até já. É, terça-feira de retomada de compromissos, de trânsito também. Os últimos dias foram de trânsito tranquilo para quem ficou aqui no Recife, viu, Juliano? Olha, e nós vamos tirar dúvidas sobre plano de saúde. Foi um pedido que chegou pelo Canal Globo. Daniele, bom dia.
Oi, Clarissa, bom dia para você, para os meus colegas, para todos que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Olha só, foi uma telespectadora nossa, cliente de um plano de saúde, que enviou uma pergunta dizendo que foi pega de surpresa quando o hospital credenciado ao plano de saúde dela parou de oferecer os serviços, né? Foi descredenciado e a gente vai entrevistar um advogado sobre isso. Quem tiver perguntas sobre esse meu assunto pode mandar também. Eu estou ao vivo aqui no bairro de Afogados, pertinho da rua São Miguel, na rua São Miguel, na verdade, e o trânsito está tranquilo aí nos dois sentidos da via. Quem está comigo hoje é Beto Marques, cinegrafista. É contigo, Clarissa. Eita, assunto complicado esse, polêmico, plano de saúde, né? A pessoa paga para ter o atendimento, acaba desembolsando lá, acaba indo atrás de reembolso. Então, se você tem dúvida sobre reembolso, sobre essa questão aí do plano também descredenciado, manda pra gente que já Daniele Fonseca vai conversar com o advogado. Gente, bom trabalho para vocês, Daniele, Juliano, Bianca. Uma terça-feira aí bem produtiva pra gente. Até já. E você vai ver também no Bom Dia de hoje homenagens ao Papa Francisco. Fiéis participaram de uma missa no Santuário do Morro da Conceição e rezaram pela memória do religioso. E nós vamos relembrar a relação do Papa Francisco com o Recife. Ele orou pela população e recebeu um concerto de orquestra da cidade. E em comemoração aos 100 anos do Grupo Globo, sendo 60 da TV Globo, o Bom Dia Pernambuco revisita cidades que guardam o que de mais precioso nós temos no nosso estado. O nosso orgulho de ser pernambucano. Tem ainda as notícias esportivas. Sabrina Rocha chega já também de volta das férias. No esporte, o técnico Pepa tem sofrido muita pressão da torcida, impaciente com o desempenho do time que ainda não venceu no Brasileirão. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra segue confiando no trabalho do português. No Náutico, a chegada de Hélio dos Anjos mudou o status do Igor Pereira. O volante vinha sendo reserva com o antigo técnico Marquinhos Santos, foi titular e muito elogiado no jogo de estreia do novo treinador. Esses são apenas alguns dos nossos assuntos desta terça-feira, 22 de abril. O nosso Bom Dia Pernambuco está só começando. A gente conta com a sua companhia, com a sua participação. O que é que você quer ver aqui no Bom Dia? Usa aqui esse QR Code do Canal Globo, aproxima seu telefone celular como se você fosse tirar uma foto. Abre a câmera, mas não tira a foto, vai aparecer um link, aí você clica nesse link. Vai lá no Canal Globo. Se nunca fez isso, vai precisar se cadastrar. É bem rapidinho e é de graça. Aí pronto. Depois é só participar, manda sugestão, manda sua dúvida, fotos e vídeos e nós vamos fazendo juntos o nosso Bom Dia Pernambuco. Simbora! Até às 8h30 da manhã. Você vem acompanhando nos nossos telejornais a cobertura sobre a morte do Papa Francisco. A causa da morte divulgada pelo Vaticano foi insuficiência respiratória e um AVC. Aqui no Recife, católicos se reuniram lá no Santuário do Morro da Conceição e lembraram com carinho do religioso de hábitos simples que lutou para mudar a igreja. A Santa Missa pela alma do Papa Francisco aconteceu aos pés da imagem da Imaculada Conceição. O Santuário do Morro, na zona norte do Recife, ainda está fechado para obras. Fiéis entraram com a imagem do Papa argentino, o primeiro latino-americano a assumir a liderança da Igreja Católica, papel que desempenhou por 12 anos. Francisco morreu na madrugada de ontem, aos 88 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral e de uma insuficiência cardíaca. Não tem como não lembrar do Papa pela sua simplicidade. O Papa Francisco, ele é a marca da simplicidade na igreja e nos ensinou a cada passo dado por ele exatamente isso. Eu gostava muito do Papa, do jeito que ele falava, bem calmo. Vai deixar saudade? Vai. A gente perdeu um grande homem,
um homem que trouxe bastante esperança para a nossa Igreja Católica. Ele, de todas as formas, ele tentou mudar, pelo menos um pouco, o coração de todos nós que somos católicos. A missa também marcou o início da semana da oitava de Páscoa, um período de celebração pela alegria da ressurreição de Cristo, que dura até o próximo domingo. O celebrante foi o padre Paulo Dutra, vigário episcopal do Vicariato Beberibe. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição co-celebrou a missa. Um momento histórico na vida da Igreja Católica, onde nós perdemos fisicamente o Papa Francisco, que é o nosso representante maior aqui nesse mundo, o sucessor de Pedro, que vinha conduzindo a igreja com tanta humildade, com tanta dedicação, né? E para nós recebermos essa notícia abala um pouco, né? Mexe um pouco com as nossas estruturas, mas ao mesmo tempo nós sabemos de toda a certeza da vida eterna, né? A ressurreição, e ele faleceu justamente no dia depois da Páscoa, onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Então esse momento é um momento que nós confiamos, o nosso coração está cheio de esperança que de fato o Papa Francisco já contempla a beleza e a presença do Cristo ressuscitado. Ao final da missa, fiéis receberam uma vela e acenderam uma luz para iluminar o caminho do Papa Francisco. Ele que foi luz para o mundo. Os fiéis lembrarão com carinho do Papa de hábitos simples, que lutou para mudar a igreja e deixa um legado de tolerância e diálogo para as próximas gerações. Tem uma frase muito importante que ele disse durante a pandemia, que ele falou: jovens, não tenhais medo. E eu espero que todos os jovens da humanidade inteira, católicos ou não católicos, lembrem dessa frase para sempre, porque é uma frase de bastante importância. E para os próximos, para o próximo, é claro, que ele invista na juventude da igreja, porque o futuro da igreja é jovem. Que mensagem linda, né, que a Carol nos trouxe aí da memória do Papa Francisco. E mesmo sem visitar o Recife, o Papa teve laços com a cidade, principalmente nas tragédias. E um desses momentos foi quando o teto lá do Santuário do Morro da Conceição desabou em agosto do ano passado. No dia 1º de setembro do ano passado, a oração do Papa Francisco pediu conforto aos feridos e às famílias que perderam entes queridos no desabamento do teto do santuário. Anche per le vittime dell'incidente avvenuto nel santuario Nossa Senhora da Conceição, nella città di Recife, in Brasile. Il Signore è risorto, conforti i feriti e i familiari. Em novembro de 2023, jovens da Orquestra Criança Cidadã se apresentaram para o Pontífice no Vaticano durante o Concerto para a Paz. E em maio de 2022, o Papa Francisco rezou pelas vítimas de deslizamentos de barreira no Recife. Desidero assicurare a minha preghiera per le vittime delle frane causate dalle piogge torrenziali avvenute nella regione metropolitana di Recife, in Brasile. E hoje, uma missa em homenagem ao Papa Francisco vai ser celebrada às 7 da noite na Igreja da Madre de Deus, aqui no bairro do Recife. A missa pelo Descanso Eterno vai ser presidida pelos bispos auxiliares Dom Josivaldo Bezerra e Dom Nereudo Freire. Bom, e o G1 está com uma cobertura completa da morte do Papa Francisco. Está aqui esse QR Code que te leva direto para as notícias da morte do pontífice. Lá você encontra todas as informações dos preparativos da Igreja Católica para o funeral do Papa e também para a escolha de um novo líder. Inclusive, tem uma reportagem que foi postada agora há pouco que traz informações sobre as cerimônias de despedida do Papa Francisco. O Vaticano anunciou que o funeral será às 5 da manhã do sábado, no horário aqui de Brasília. E nesse horário vai ser celebrada uma missa na Basílica de São Pedro.
E como a gente viu agora há pouco na reportagem de Luna Markman, a missa em homenagem ao Papa Francisco marcou o início da Semana da Oitava de Páscoa. Na tradição católica, é um período de celebração para a alegria da ressurreição de Cristo, que começa no domingo de Páscoa e termina no domingo seguinte. É como se a celebração da ressurreição de Jesus fosse prolongada durante esses 8 dias. E no Recife, pessoas em situação de rua viveram um domingo de Páscoa especial por conta da solidariedade. E tudo foi organizado com carinho pelo grupo Anjos da Noite. 800 pessoas eram esperadas na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista, no Recife. Entre elas, Luciana. Era início de tarde e ela veio para pegar a primeira refeição do dia. Qual seria o teu almoço de domingo? Acho que nenhum, né? Porque não tem dinheiro também, seria nenhum. O que esse almoço, então, representa para a senhora? Representa muita coisa, né? É uma ajuda muito grande para a gente aqui. E tudo começou com oração, como tinha que ser. As doações foram organizadas na Igreja de Santa Cecília. Material conseguido graças a pessoas que nem estavam aqui. Primeiro servir a eles, para poder a gente estar em casa, em paz, com a consciência tranquila, que todos vão ter essa mesma fartura. A gente depende do voluntário lá na sede para poder preparar tudo e depende desses anjos que vêm aqui para poder servir, que é a maior doação, doa seu tempo. Imagina só, a campanha que foi feita de chocolate, a pessoa sair da sua casa para poder ir comprar, então já está doando o seu tempo, além da doação que já está fazendo. Então a gente depende demais de todos os doadores e todos os voluntários. 28 quilos de arroz, 22 quilos de feijão com charque, 23 de cuscuz, 45 quilos de filé de dourado, mais 14 quilos de legumes para salada. E teve suco também para a família toda de Érica. É assim, é gratificante, né? É a primeira vez que eu venho, né? Eu ia para a praça, aí eu me lembrei daqui, aí eu peguei e vim para cá. Mas eu gostei. A ação foi realizada pelo Grupo Anjos da Noite. O trabalho é feito há 9 anos. Tem jantar aqui de segunda a sábado para cerca de 300 pessoas. O grupo também distribui almoço todo domingo, mas claro que o domingo de Páscoa foi especial. Veio com a certeza de que cada um aqui recebeu mais do que alimentos. Além dos doadores e das pessoas que prepararam as refeições, 50 voluntários fizeram a distribuição de tudo que foi arrecadado. O que te faz estar aqui nesse domingo? A paixão. E no domingo de Páscoa eu sou apaixonada por voluntariar, isso aqui é minha paixão. Eu já estou há 2 anos e 8 meses, vou fazer 3 anos esse ano. E eu adoro a ação grande. E aí aquece meu coração, eu adoro essa ação. Ver a carinha das crianças ganhando chocolate. E o domingo de Páscoa, uma coisa que eles não têm diariamente, é de aquecer o coração. E ainda teve distribuição de doces para todas as idades. A gente está na sorte, que até hoje chocolate eu vou comer. Eita, então foi completo, né? Tudo completo. Merecido, Jair, muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Ainda hoje vamos falar sobre direito do trabalhador. Veja como reconhecer o assédio moral no ambiente de trabalho. Tá aí o QR Code do Canal Globo na tela. Se você tiver dúvida, manda para a gente que já nós vamos falar sobre esse assunto. E trazer para você também as novidades de uma feira com produtos com preços acessíveis e muitas promoções para grávidas e bebês. São 430 expositores no Centro de Convenções em Olinda. 6h19, até já. Seis da manhã, 22 minutos, estamos de volta. Quem está esperando a chegada de um bebê na família sabe que fazer enxoval não é barato, né, gente? São muitas peças, ó. Tem bolsa para sair da maternidade, itens de higiene, roupinhas, tem fralda. E aí quando você vai somando item a item, o valor pode assustar, né? Então precisa pesquisar muito, procurar na internet, aproveitar promoções, como as promoções de uma feira que a gente vai mostrar agora. A Expo Bebê e Gestante tem muitas opções bacanas, com até 70% de desconto. E as grávidas aproveitaram o feriado de ontem para ir às compras. A Expo Bebê acontece a cada 4 meses no pavilhão do Centro de Convenções. Tem gestante que vem em mais de uma edição da feira em épocas diferentes da gravidez.
Carla já está avançada no enxoval. E o que é que está faltando? A saída de maternidade e algumas coisas de higiene. Saída da maternidade? As mães estão caprichando cada vez mais na escolha. Dizem que tem até as cores certas para o bebê já ir para casa usando as queridinhas do momento. A gente tem uma tendência muito grande, que é o verde maré, né? Que as mães procuram muito para meio de meninos. E temos também o vermelho, que é o campeão de vendas. O vermelho é aquela para abençoar o bebê, tirar o olho gordo, saúde, que é tradição, né? Por R$ 95,00, neste estande, a manta sai bordadinha com o nome do bebê. Tem gestante que vem cheia de companhias. Caroline é de Araçoiaba e chegou contando com as opiniões das duas avós. Diana Cecília, que não deve demorar a nascer. Tem muitas opções e a gente fica em dúvida, são todas lindas. Mas a gente vai ficar com essa daí. E por que a cor vermelha? Porque foi a cor que ela escolheu. É porque minha avó gosta de vermelho, aí eu pensei nela. A minha mãe. Eita, tá tudo misturado aqui. Aí eu já comprei um, aí eu disse assim, não, cara, a gente vai lá ver, na feira do bebê, vai olhar e eu vou comprar outra. Aí, quando a gente chegou aqui, aí eu vi essa daqui, o preço tá bem bom. A feira tem 430 expositores, de tamanhos variados. A maioria participa de todas as Expo Bebês do ano. Vários são de outros estados, muitos do interior de Pernambuco. Eles vendem produtos diversos. Tem móveis para o quarto do neném, também carrinhos, banheiras, acessórios, cadeirinhas. Renata, que fabrica em Caruaru, vende bolsas. A gente já expõe aqui faz muitos anos, desde o início, na verdade. São 3 vezes ao ano, a gente, graças a Deus, tem vendas boas, gosta de atender ao público. E assim, a gente sempre, as pessoas gostam da mercadoria, volta nas outras feiras, elogia o produto que levou e graças a Deus a gente todos os anos está participando. Michele está com 4 meses e meio de gravidez. Acha que é uma boa oportunidade para fazer compras. Porque aqui realmente é muito mais barato. Eu fiz uma volta na cidade, fui pesquisar na cidade para ver os preços no centro do Recife e vi que a diferença aqui é 50% até 70% mais barato. Por isso que eu vim. Então você veio preparada para gastar dinheiro? Vim preparada com a listinha pronta, com tudo organizado para não pegar nada nem a mais e nem a menos. A gente, para melhorar e ajudar as pessoas que não têm condição, a gente resolveu fazer produtos subsidiados. Por exemplo, aqui na frente tem uma meia, um babador e uma chupeta, acredite você, em casa por 10 centavos. E mais de 100 produtos em promoção. Então faz com que você venha aqui na feira, consiga comprar barato, tenha ainda um dia legal com a sua família, porque tem parquinho para as crianças, slime, praça de alimentação, enfim. Você consegue fazer um evento e um passeio com a família de graça. Para quem não está grávida, nem tem bebê à vista na família, pode valer uma vinda aqui também. Tem roupa feminina folgadinha. Eu adoro essas roupas daqui. Sempre compro, sempre. Todo ano eu compro roupa a eles. Todo ano. É muito bom. É para você usar sem estar grávida nem nada? Sim, para mim. O dia a dia, para passeio, para shopping, para ficar em casa. E na farmácia, os preços podem ajudar quem precisa dar presentes. Para comprar fralda, puxar de fralda aí da família. Tem um monte de gravidinhas, a gente vai aproveitar a promoção. Aproveitar aí para as crianças, perfume, tudo em conta. Que legal, né? Então, fica ligado. Essa feira segue até domingo, lá no Centro de Convenções, em Olinda. Funciona das 2 da tarde até as 10 da noite. Não paga nada para entrar. E uma informação bem legal. A gestante que visitar a feira ganha um voucher de R$40 para gastar em alguns estandes específicos. Você vai no setor com o nome Vale Compras, que fica no fim da feira, perto do palco. Aí a mulher precisa mostrar um documento com foto, a barriguinha de grávida e pronto, recebe esse voucher para poder gastar aí nos estandes. Vamos para um rápido intervalo ainda hoje. Vamos falar sobre um problema de saúde que pode ser sintoma de mais de 60 doenças diferentes. A tontura. Se ela vem com frequência, fica ligado, precisa investigar. Se você tem dúvidas sobre tontura, compartilha com a gente, usa esse QR Code que está aí na tela, vai lá no Canal Globo, manda pergunta para a gente. E nos 60 anos da TV Globo, nós vamos revisitar cidades que guardam o que temos de mais precioso aqui no nosso estado. A gente te conta já já, 6h28.
Você tem visto ao longo da nossa programação que o Grupo Globo está em festa. A empresa comemora 100 anos. No próximo sábado, a TV Globo faz 60. E todos ficamos muito felizes de estarmos aqui, em sua companhia. Para celebrar este momento, nós teremos novos programas, teremos edições comemorativas. E claro que a festa é do Bom Dia Pernambuco e sua, que nos acompanha diariamente. Então, a gente decidiu mexer nos nossos arquivos lá do ano de estreia do Bom Dia Pernambuco, em 1989, e resgatar um quadro chamado Bom Dia no Interior. Quem lembra? Você está vendo aí imagens dessas reportagens. Na época, as nossas equipes visitaram 106 cidades do Sertão, do Agreste e também da Zona da Mata, falando sobre o que de mais importante acontecia e também conhecendo moradores ilustres. A narração era do apresentador do Bom Dia Pernambuco, o jornalista Duda Amaral. E aí, a gente resolveu visitar alguns desses municípios. E o que será que nós encontramos 36 anos depois? Bianca Carvalho viajou para o Agreste para mostrar a primeira cidade que apareceu aqui no nosso Bom Dia. Vamos viajar juntos? Lá vem ele, primeiro tímido, depois exuberante, rompendo a escuridão, acordando o céu e o povo do Agreste. Um povo que levanta cedo e acompanha a gente a partir das 6 da manhã. Uma cidade boa, acolhedora. Esse contato, com a natureza em si, com a simplicidade, fez toda a diferença para mim, para os meus filhos, que a gente vinha de uma vida muito corrida, cidade grande, né? Você deve estar se perguntando, de onde é que eles estão falando? Seja de tarde ou de manhãzinha, venha conhecer a nossa querida Lagoinha. O Bom Dia especial, a gente não pode deixar faltar, estar aqui presente com essas pessoas tão bonitas e populares no Bom Dia Pernambuco, que está em primeiro lugar. Eita pau! Tu é o cara, bicho! Como se não bastasse o astral lá em cima, o agricultor ainda é bom de rima. Eu sou de Alagoinha, locutor da voz bonita. Filho de Cici e Osito, essa é a origem minha. Eu sou um galo de rinha, defendendo a agricultura. Minha pancada é segura. Aonde eu estou dou o meu grito. Eu sou João Paulo Brito, defensor da cultura. Já que você rima tudo, e quer dizer que você assiste ao Bom Dia Pernambuco e queria me conhecer. Veio o cinegrafista e uma repórter aqui na minha região. A Lagoinha Hospitaleira recebe esse grande povão e o Bom Dia Pernambuco. Não vai sair daqui hoje, não. Simbora, então, conhecer a Lagoinha. A senhora assiste ao Bom Dia Pernambuco? Com certeza, com todo orgulho. É mesmo? É. Já viu a gente lá? Já viu? Já vi a senhora no Recife, Caruaru. Distância do Recife, 225 quilômetros. População, quase 14 mil moradores. Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. A igreja, em homenagem à santa, está bem no centro de Alagoinha, que só virou município em 1948, mas a ocupação começou bem antes. A história conta que o fundador da cidade foi um boiadeiro, um homem muito religioso. Comprou as terras e disse: onde é que eu vou construir minha casa? Aí pegou o cavalo 6 da noite, hora da Ave Maria, soltou o cavalo e disse: cavalo parou, é ali que eu vou construir minha primeira casa. Ele acreditava que o cavalo estava sendo guiado por Nossa Senhora. Aí o cavalo veio solto, até que chegou e parou. Aqui, exatamente aqui. Aqui tinha um pé de gameleira. Aí ele pegou, colocou a faca, enfiou no pé da gameleira. Claro que a gameleira não existe mais, né? O pé de gameleira foi cortado, né? Só que tinha uma pedra ao lado desse pé de gameleira. A pedra continua aqui, no quintal da primeira casa. O homem do cavalo era Gonçalo Antunes Bezerra. Ele fez logo 2 casas, que foram estudadas e hoje formam o centro histórico que leva o nome dele.
É possível ver um pedaço do piso original, o teto, as paredes de barro com amarração de madeira e alguns objetos antigos. Os pregos, os pinos de rede e as chaves também são de quando ele construiu. Na Câmara de Vereadores de Alagoinha, tem uma parede com 3 painéis que ajudam a entender melhor a cidade. Estão retratados os povoados, as vocações, as festas, a religião, a cultura. Tu demorasse quanto tempo para fazer isso aqui? Um mês. Um mês? Um mês. Eu juntei a nossa cultura e a ideia de cada pessoa daqui, que são muito cultural, que tem muita história, e simplesmente joguei na parede. O que é isso preto aqui? Isso aqui é um meteorito. Tem uma história do município, que aqui caiu um meteorito e aqui é um pedaço dessa pedra. A gente fez até questão de colocar a própria pedra. A queda desse meteorito foi um acontecimento aqui na região. Teve até comemoração do centenário. Dia 1 de outubro de 1923, né, que foi uma grande explosão que o pessoal pensou que o mundo ia acabar, né? Quando isso aconteceu, o pessoal correu aqui para a igreja, né, porque achava que era o fim dos tempos. Viram o rastro deles em Garanhuns. Aí foi passando por várias cidades até cair aqui em Alagoinha. Mas ele ficou famoso foi aqui, em Alagoinha. Que foi o ponto principal. Atualmente foi construído lá um observatório, onde aconteceu, lá no Campo do Magé. O Campo do Magé fica na zona rural. Muitos alagoinhenses moram em sítios. Num deles foi montado um espaço para divulgar a ciência. Imagine um oásis científico no meio do mato. O EITA fica a 8 quilômetros do centro. Por ano, recebe em média 3.000 pessoas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao EITA. Esse espaço é um espaço dedicado à ciência, ao conhecimento científico e mais especificamente a passar esse conhecimento científico para o público, ou seja, é o conhecimento que está no livro, é esse conhecimento que está na vida da gente, no dia a dia da gente, só que a gente vai ver aqui de uma maneira um pouco diferente. E eles viram, interagindo mesmo. Vocês vão tentar pegar uma lâmpada que aparece aqui em cima. Quem pegar ela aqui em cima vê a condição. Pode levá-la de presente para casa, tá? Essa superfície aqui, ela faz que a lâmpada viesse para cima, mais ou menos o reflexo. Ah, então quer dizer que eu não consigo pegar, que isso aqui é tudo... Oxe, é fake? É fake. Eita, mesmo, é fake. O professor Severiano tem o maior prazer de explicar os experimentos. E por que será que o faquinho não se fura? Porque se fosse um prego, pode se machucar, né? Mas quando tem muitos pregos, quando a pessoa senta, não dói de jeito nenhum. Será? Então senta aí, homem. Senta. E aí, nada? Nada. Sentindo nada? Nada. Eu demonstro o conceito de pressão, que é a força dividida por uma determinada área. Quando eu aumento a área onde essa força está sendo aplicada, eu diminuo a pressão, que é o que faz, nesse caso aqui, furar. Né? Como são vários pregos, eu aumento a área de contato dessa força, que no caso é o peso dele, e diminuo essa pressão que cada preguinho exerce. A composição tridimensional do movimento, que é um treino básico de astronauta, o funcionamento do sistema de roldanas, que multiplica as forças e deixa tudo mais leve. Qual a ideia, professor, de trazer um espaço como esse, tão rico de ciência, de conhecimento, para o meio da vegetação no Agreste, em Lagoinha? É um modo de eu retribuir a minha gratidão pelo que eu consegui com a ciência mesmo. Né? Essa paixão que eu tenho pelo conhecimento científico e que eu acho que deve ser passado da melhor forma possível para as outras pessoas. Eu poderia ter uma maior alegria em implantar um experimento, colaborar com a construção de espaços dedicados à divulgação científica em qualquer parte. Né? Eu sempre tive essa alegria em poder contribuir nesse sentido, mas esse aqui especificamente é por uma questão de raiz. Aqui nasceu meu bisavô.
As terras de Alagoinha testemunharam o surgimento de quilombos. Muitos negros escravizados fugiram para cá e se esconderam nas matas. Antes eles não tinham a ideia de que eram quilombos, que eram resistentes. Foi a partir das informações feitas, né? Eu, como professor, bati muito isso na tecla em sala de aula, falando do conceito de resistência, até tanto que um dos quilombos que hoje em dia sobrevive foi a partir dessas aulas de saber e depois eles irem atrás da família e perceber toda a ancestralidade que eles tinham. Os quilombolas, descendentes de Chico Matias, se organizaram em uma associação e criaram o grupo de artesanato Negras Arteiras. 9 mulheres produzem bonecas pretas de pano, de vários tipos, tamanhos, modelos de roupa, adereços. Elas fazem também objetos de decoração, mas o forte mesmo são as bonecas. Essas especificamente eu aprendi fazendo um curso, do qual a prefeitura disponibilizou para a gente. Só que aí, através do curso, quando nós começamos a vender, a gente descobriu que a família da gente já fazia para as casas grandes. Daí foi que a gente se empenhou mais ainda a dar seguimento no curso. Elas faziam e saíam vendendo para ter uma rendazinha para ajudar dentro de casa. E o quê? Mãe, avó de vocês? Bisavó, tia. Todas são parentes, netas, bisnetas de Chico Matias. Meu bisavô, ele foi o fundador da nossa comunidade. A gente teve antepassados que sofreram para que a gente tivesse a história que tem hoje, para que a gente conquistasse tudo que tem hoje. Então, se a gente parar por aqui, o que vai ser das crianças do Quilombo? Porque se a gente não der valor à nossa história, não tem como a gente cobrar que outra pessoa dê valor a ela. A situação melhorou, mas a vida no Quilombo ainda é difícil. Somente 2 pessoas continuaram estudando depois do ensino básico. Eu fiz o técnico de enfermagem. E foi onde que você fez? Em Arco Verde. Ou seja, tinha que sair para fazer, para estudar. Tinha que sair para fazer. Eu tinha um menino pequeno na época, deixava tudo com o pai e fui. E você continua estudando? Continuo. O que é que você faz hoje? Faço superior de enfermagem em Pesqueira. Eu acho que o pessoal tem orgulho de mim. Eu estou servindo de exemplo. Claro, você é inspiração. E você? Tem orgulho de você? Tenho. Muito, muito. Porque isso é um sonho, acho que é além do que eu jamais pensei, né? Criança pequena, morava aqui, não tinha recurso, não tinha pai, mãe que tivesse dinheiro, nunca tive muita educação. Aí depois de adulta, né? Quase na terceira idade. Teu pai e tua mãe tiveram estudo? Não. Não sabia nem ler e escrever. Ou seja, foi uma coisa tua, né? Foi eu vou conseguir. Vou fazer para meus filhos terem orgulho de mim e seguir meus passos. Filho, neto, bisneto, Deus quiser. Luciene busca inspiração nas mulheres da família, principalmente na avó. Ela gostava muito de usar um paninho na cabeça. Sim. E a gente cozinhava em panela de barro. Então eu tentei fazer assim uma coisa que me lembrasse muito dela. E essa daqui foi de outra tia da gente, que ela, no tempo dela, eu até me emociono lembrando, ela se enfeitava muito. A gente demorou muito a se aceitar, na verdade, né? A gente, hoje somos mulheres empoderadas, a gente gosta muito Nosso grupo é muito forte, por ser mulher. Hoje a gente consegue fazer o que quer, porque a maioria dos nossos primos, nossos pais, levava a gente pro roçado. Eu não fui muito não, foi mais as minhas primas, né, as meninas aí. E a gente foi criada assim, para trabalhar em roçado, plantar, colher. Mas quando a gente começou a sair dessa zona de trabalhar, lutar, que nem as minhas primas, para estudar, a gente em busca de cursos, de novas oportunidades. Então, quando formou o grupo, a gente se uniu mais, a gente teve mais força, a gente entendeu que a gente pode muito mais do que o que a gente costumava escutar. Quando vão para as feiras de artesanato, elas levam também o coco, que os antepassados dançavam. O que eu percebo é que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito orgulho, né, de viver nesse lugar, que a gente é bem unido sobre isso. Outra tradição comum nos quilombos é a cara de Alagoinha, conhecida como Terra do Xerém.
Os escravos, quando iam adorar as suas divindades, Iemanjá, eles ofereciam como oferenda o xerém, que era a única comida que eles tinham. Depois de um tempo se popularizou pela comunidade aqui de Alagoinha. Então o xerém é um prato que toda casa tem que ter. Do que é feito o xerém, Adilson? É o farelo do milho. Milho. E também tem que ter a galinha. Eita, xerém com galinha. Xerém com galinha, indispensável. Quem não come isso aqui não é alagoense, pode ser. Então já vi que eu vou ter que comer xerém com galinha, né? Exatamente, aí vai não querer mais sair daqui. Xerém é o prato mais pedido no restaurante de Dona Osita. Aqui o povo come com galinha. O que mais? Come com feijão, come com leite, come com ovo frito. E come qualquer hora? Qualquer hora. A senhora gosta? De xerém? Sim. Ah, eu adoro. Come sempre? Como. Toda semana, hoje já tá com 3 dias que eu faço xerém aqui. E tome xerém? E tome xerém. O povo pede, eu faço. A lagoinha é pro paladar e pros olhos. A começar pelas inúmeras lagoas. O nome Alagoinha vem delas, que se formam nas pedras, nos lajedos. A igreja matriz foi erguida em cima de uma pedra. As lagoas estão no centro e na área rural e são espelho da vegetação, do céu e da beleza desse lugar. É bom também para caminhar. Fizemos a trilha da Serra da Pontuda. A mata estava fechada. No alto, perto da tal Pedra Pontuda, vimos desenhos rupestres, uma arte da pré-história. Só isso já vale a subida. Visitar os povoados é ter contato com o que eles produzem. O artesanato de palha é uma característica marcante do distrito de Pindoba e é sucesso em toda a região. Antes, Dona Maria Ana fazia bordado renascença. Mudou porque o milho aqui é farto. A gente colhe na roça e guarda ela direitinho em casa para não pegar chuva nem nada. E a gente trabalha de graça, o que a gente lucrar com a palha é só lucro. E aqui, isso aqui é o quê? Isso daqui é a forma que a gente pede para os marceneiros fazer para a gente trabalhar. Só pode fazer a bolsa de palha se tiver uma forma dessa. Então aqui é uma forma de bolsa? De bolsa, é. Isso aqui é um sacolão de praia. Tem o suplá, tem o tapete de decoração, a gente tem forma para tudo. Para tudo. E a senhora faz de tudo? De tudo. A Lagoinha apareceu na primeira edição do Bom Dia Pernambuco, em 22 de maio de 1989. A povoação de Alagoinha começou no final do século XVIII, com a instalação de uma fazenda. Em 1833, foi elevada à condição de distrito. A emancipação política só ocorreu 115 anos depois, quando se desligou de Pesqueira. O nome mais famoso da cidade era o do poeta violeiro Zé Castor. Vão desculpando dessa minha poesia, olha aqui o nosso bom dia, eu tô na beira da lagoa. Zé Castor morreu poucos meses depois dessa entrevista. Nunca foi esquecido. Tem praça em homenagem a ele. Encontramos um sobrinho de Zé Castor, artista também, só que da sanfona. Onde a gente andou, as pessoas só falam do teu tio. Quando ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade. Então você nem lembra, né? Não nem... Eu não tenho uma lembrança dele assim, claro, pessoalmente, né? 1 ano de idade não tinha como. Mas assim, vi muitas histórias dele, muitos documentários, muitos relatos, né? Enfim, meu pai também falava muito dele, os familiares. Eu viajei muito tempo também, né? Por todo o Brasil, né? Fazendo show também. Mas sempre onde a gente chega tem um relato, né? Tu ouviu falar de Castor? Aí eu digo, vi, eu sou sobrinho dele. Mas rapaz, não acredito não. Eu digo, filho do irmão, sobrinho. Filho do irmão, sobrinho. A Lagoinha nasceu com vocação para beleza. E lugar bonito e inspira muita gente. A cidade tem vários poetas. 2 são bem conhecidos, uma geração de novos talentos, artesãos de palavras e escultores de rima que usam o verso para chegar ao coração das pessoas. Eu estou falando de Rodrigo Nojosa e de Ariel Freire. Será que a gente pega assim rima só chegando perto, sentando? Cuide que é meio-dia, você já disse um poema. Nem sentou, já disse um poema. Olha para aí, gente, como foi isso? Foi na inspiração de Castor, que todo mundo aqui virou poeta. Olha, tem tanta gente que faz poesia bonita e vocês 2
Estão bombando. Acho que foi a água do Capim da Lagoa, né? A água do Capim da Lagoa. Escorre nos lajedos, né? Da chuva. Aí inspira todo mundo. Inspira a poesia. Desde quando que você faz poesia, Rodrigo? Eu desde os 15 anos de idade. Estou com 33, a idade de Cristo. Começou como assim? Foi? Por quê? Minha mãe sempre ligava o rádio nas rádios, né? Com cantorias, com Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. E aí foi ficando entranhada nessa parte cultural. E aí eu fui para Paulo Afonso um período, morar lá, 7 anos. E lá conheci Rafael Neto, que era neto de um violeiro. E aí ele começou a emprestar os livros de poesia, de Manuel Filó, de Pinto do Monteiro. E aí foi surgindo aquele interesse pela poesia e disse, eu acho que dá para eu fazer também. Aí comecei a escrever e de lá para cá nunca mais parei. Aí deu liga, né? Deu liga. E contigo, Ariel, foi como? Parecido. Com que idade assim tu tinha? A primeira poesia que eu escrevi, que eu lembro, foi com 9 anos. 9? Eu fiz em homenagem Como tu tinha aprendido a escrever a um vaqueiro que tinha falecido aqui de Alagoinha, Vado Nunes, e depois disso eu parei, não escrevi mais nada. Só que na escola, motivado por os professores, eu fazia cordéis para concorrer nas gincanas da escola. Acho que eu ganhei em 5 anos consecutivos. Sempre ganhava. Inclusive eu fazia para minha turma e vendia para as outras também. Eu ganhava de mim mesmo. Aí o pessoal dizia assim, covardia ele participar. Mas pronto, então vai só eu mesmo. Aí depois ele saiu, aí não aceitaram mais ele competir, não. Agora quem dá o mote sou eu. Globo fazendo 60 anos e o Bom Dia Pernambuco, 36. Aqui nessa terra a poesia existe. Existe também os nossos repentes, transmitido também através dessas lentes. E aqui nessa terra ninguém fica triste. Aqui um mistério tão grande existe, porque a poesia só vive a abalar. Voa pelo vento, viaja no ar, corre igualmente os passos de um lobo, 36 do Bom Dia, 60 da Globo, nos 10 de galope na beira do mar. Rodrigo Hinojosa nos levou para ver o pôr do sol na Laje Bonita. O povo de Alagoinha disse que a gente não poderia ir embora sem isso. A paisagem de serras, de pedras, lagoas, essa pintura perfeita. Minha laje bonita, sois tão bela, nesse belo lajedo que tiveste, nosso Deus te pintou como uma tela para expor tua obra no agreste. Acho lindo demais teu arrebol, o teu forte e intenso pôr do sol, e nas brisas que sopram os ares teus, sinto um sopro divino perpassando e a impressão que a alma está chegando no encontro pessoal, o próprio Deus. Eita, deu vontade de abraçar esse povo de Alagoinha. Que reportagem massa, que palavras incríveis também do Rodrigo. Obrigada aí, viu? Muito bacana. E amanhã a gente vai seguir com as nossas homenagens. Afinal, a semana é de festa e nós vamos visitar esta joia aí, ó, do sertão pernambucano, Petrolândia, a cidade submersa que guarda paisagens paradisíacas, gente apaixonada pelo lugar onde mora. O repórter Bruno Fontes vai conversar com moradores antigos, cheios de histórias legais para contar e mergulhar perto da igreja, símbolo do município. Amanhã a gente segue aí com as nossas homenagens. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia e com outros assuntos. Vamos falar de respeito, tratar as pessoas com respeito, com cordialidade, independentemente das diferenças. É o que se espera, no mínimo, né, de uma sociedade saudável. Só que a realidade nem sempre é assim, principalmente quando se trata de pessoas LGBTIA+. O preconceito ainda é grande e às vezes começa dentro de casa. Há também exemplos de famílias que escolhem investir no afeto e no cuidado. E é sobre a importância desse acolhimento que a gente vai conversar agora com Giuliano Roque. Giuliano. Oi, Clarissa. E quando esse acolhimento, esse abraço
está dentro de casa, a vida fica muito mais bonita, as cores da vida ficam muito mais vivas, né? Para esse bate-papo, convidamos aqui hoje personagens reais que representam tantas histórias desse Brasilzão, desse mundão afora. Somália, que é mãe de Anne, que é atriz. Anne tem 26 anos e para a gente começar a entender bem essa conversa, bora voltar um pouquinho no tempo, Anne. Com 26 anos, muitas vezes a gente não sabe se passou por algo muito pesado na vida, mas você, em algum momento, você tem esse momento marcante, poxa, foi difícil para mim? Então, desde a infância, eu percebo que eu sofri muito bullying, não só de agressão verbal, mas também agressão física em todos os colégios que eu estudei e também, às vezes, até no ambiente familiar, por querer me expressar do jeito que eu sempre fui, de acordo com minha identidade de gênero e não conseguir. Mas depois de muito tempo e até de ajuda de psicólogos, psiquiátricas e também da minha mãe com seu esforço de querer me entender, eu tive o apoio e o acolhimento dela, que foi muito importante para mim. Ô, Somália, mas a gente sabe que na realidade nem todo mundo tem esse abraço da mãe dentro de casa, né? Como é que você conseguiu administrar? Porque também é novidade para você, né? Como é que você conseguiu administrar isso e conseguir entregar tanto amor para tua filha no momento que ela mais precisava? Olha, não vou dizer que foi um processo fácil, foi um processo desafiador. A Anne foi a primeira pessoa trans que eu conheci na vida. Não tinha ideia do que era vivenciar esse tipo de cenário, né, de história, de experiência. Mas para mim é muito óbvio a questão do amor, da compaixão, do respeito. Então, assim, eu nunca me afastei da minha filha, eu nunca duvidei do amor que eu tinha por ela, nunca passou pela minha cabeça me afastar dela ou afastar ela da família ou de mim. Então, assim, o acolhimento sempre existiu. Os desafios a gente foi enfrentando, né? Eu procurei psicólogo, procurei profissionais que pudessem nos orientar, nos ajudar. Mas, assim, eu fui aquela mãe leoa. Estava do lado dela o tempo todo, tentando, se eu pudesse, botava ela numa redoma para que nenhum mal acontecesse a ela. Ô, Anne, quando tua mãe fala que foi difícil para ela, também foi difícil para você. Esse processo de mudança de corpo, de mentalidade, o que você sentia falta? Então, eu tentava aqui no Brasil, eu me descobri trans com 12 anos através do audiovisual, inclusive sou atriz e trabalho muito no audiovisual, mas eu não conseguia começar minha transição aqui no Brasil pelos medos de sofrer ainda mais o que eu já sofria na escola, na rua e tudo mais. E aí foi no meu intercâmbio que eu comecei a transicionar, começar minha transição enquanto uma garota trans, ia acontecer todas essas mudanças corporais. E foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade, porque aí foi quando eu realmente comecei a ser quem eu sempre fui. Ô, Somália, e essas mudanças corporais, elas saltam aos olhos das pessoas, aos seus olhos também. Você ver a tua filha se tornando filha, como ela sempre se enxergou, isso mudou algo na tua cabeça? Como foi esse acolhimento nesse momento? Olha, essa parte aí foi super tranquila, assim, a gente até curtia ir para shopping, comprar as roupas para ela. Tinha essa afinidade desde sempre? Sempre teve. Então, quando ela era criança mesmo, ela já manifestava os interesses dela pelo cenário feminino. Então, ela já vestia minhas roupas, ela já calçava meus sapatos, ela já queria usar minha... Com 4 aninhos, 5 aninhos, já tinha isso. Então, a gente sempre percebeu esse interesse, essa intimidade dela com o universo feminino. Então, sempre foi visível para a gente, ali tem alguma coisa acontecendo ali. Eu fico assim pensando, né, porque o entendimento da pessoa que é trans é diferente da pessoa que está junto. E aí eu falo da mãe, do pai, do amigo, da conversa toda, né? E nem sempre todo mundo tem esse entendimento, até porque nem todo mundo precisa ter esse entendimento, mas tem que ter o respeito. E aí eu te pergunto, Anne, ela é atriz, ela ficou forte também na internet, né? E eu te pergunto, esse abraço que tua mãe te deu desde sempre, te ajudou em ser uma profissional hoje? Me ajudou bastante. Até eu também manifestei, não só a minha identidade de gênero, mas eu também manifestava meu interesse pelo cenário artístico desde muito pequena. E foi quando eu comecei minha transição que eu senti a primeira vontade de ir para uma aula de teatro. E minha mãe me apoiou bastante, não à toa. Hoje sou protagonista de 2 filmes. Parabéns. E eu falo isso porque criatividade. Porque essa história delas duas não cabiam dentro das 4 paredes da casa delas, não. Então elas quiseram fazer uma coisa melhor, passar isso para as pessoas. E elas vão participar de um evento grande que fala sobre criatividade. É um bate-papo? O que vocês vão conversar com as pessoas? Como é que vai ser, Somália, isso?
Então, é um bate-papo, vai ser algo leve, a gente vai tentar fazer o mais suave e leve possível, mas assim, contando nossa história. Tem partes que são mais desafiadoras, mas a gente sempre tenta fazer da forma mais leve possível para mostrar que é possível amar com leveza, mesmo sendo algo que a gente não entende, não compreende e às vezes não conhece. Mas se a gente está com o coração aberto, se a gente desenvolve compaixão dentro da gente, é possível a gente acolher e tentar entender o outro. Porque nem sempre o que está dentro da gente está dentro do outro, então a gente tem que fazer essa abertura de coração para entender e, sobretudo, respeitar o outro. A gente não está aqui para ser piegas, nem para ser meloso, não, viu? Mas não dá para falar, não dá para terminar essa entrevista, Clarissa, sem falar sobre a importância. O que tua mãe representa para você hoje na tua vida? A minha mãe representa apoio, acolhimento. Minha mãe é minha vida, na verdade. Sem minha mãe, eu tenho certeza que meu caminho seria muito mais árduo. E não só por ela tentar me facilitar as coisas, mas porque minha mãe traz segurança. É muito importante sair de um ambiente desafiador e voltar para casa e poder receber esse apoio. Gente, muito obrigado, viu, Anne? Parabéns. Mais filmes aí na sua carreira. Somália, parabéns aí pela leoa, pela guerreira. Eu não disse, Clarissa, quando tem esse abraço em casa, a vida fica muito mais bonita e as cores ficam mais vivas, mais fortes. Volto com você no estúdio. Sem dúvida, depois desse abraço aí de compreensão, a gente vai seguindo com o Bom Dia, falar de saúde. Hoje é Dia Nacional da Tontura. Um problema que atinge 20% da população mundial. A tontura não é uma doença, ela pode ser sintoma de mais de 60 doenças diferentes. Entre elas, labirintite, doença de Meniere, diabetes, anemia, enxaqueca vestibular. É importante procurar orientação médica. Bianca Carvalho vai nos trazer informações. Bianca, como é que a tontura pode se apresentar? O que pode desencadear a tontura? Como é o tratamento? São tantas perguntas. Tantas perguntas e sintomas que afetam tanta gente, né, Clarissa? Eu, você, tanta gente que sente isso. Aí o que a gente pensou em fazer? Vamos tentar amarrar essa história. Aí a gente convidou, porque Bruna, ela é neurologista, mas ela tem essa especialidade em tontura. Ela é ninja nisso. Então, é otoneuro, neurologista que entende tudo de tontura. E Larissa é fonoaudióloga. Ah, o que é que tem a ver tudo? Ela também tem essa especialidade, tontura. Ou seja, para falar de tontura, a gente está com duas pessoas que podem responder sobre isso. Aí vamos fazer assim, Clarissa. Eu podia fazer uma tua de pergunta, tua e minha. Mas vamos fazer as perguntas que chegaram, porque foram tantas. E eu vou logo direto aqui para as pessoas, gente, que mandaram pergunta para nós. Olha só. Edjane, ela disse assim: tô com tontura faz 1 mês. O que pode ser, doutora? Edjane, é uma pergunta bem difícil, ampla, pode ser várias coisas, tá? Mas assim, pode ser um quadro tanto neurológico quanto vestibular, que é do labirinto, né? Eu sugiro que você procure um especialista, pelo menos um médico, de preferência um especialista para te ajudar e tratar, né? Porque tontura realmente é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida do paciente, prejudica muito o dia a dia. Então, quanto mais rápido você puder tratar, melhor. Sugiro. Verdade. Não, tontura tira a paciência de um, tira o juízo, tira a saúde, tira tudo. Luiz Gomes, ele disse que foi socorrido por conta de tontura ontem e que ele sente mais isso na hora das refeições. Você escuta algum relato sobre isso, Larissa, de pessoas que comem e ficam tontas? Normalmente não. Quando você está com a questão da alimentação, às vezes acontece a tontura quando você está de jejum. Você passa muitas horas de jejum, você pode ter a tontura também. Mas depois de se alimentar, não tem relatos também. Mas algum alimento aguça mais isso? Sim. Deixa... Tem vários alimentos que pioram a tontura. Um exemplo é chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, café, alimentos que tenham cafeína, sim, pode estimular mais o labirinto e pode causar mais tontura. Mas o fato de ele acabar de se alimentar e já ter a tontura, teria que investigar. Isso, teria que investigar. Ela diz aqui, Elaine, ela fala assim, de umas semanas para cá, comecei a sentir uma tontura. Parece que as coisas à minha volta estão girando. Parece que é dentro da minha cabeça que gira. Uma sensação de água dentro do ouvido e de miolo solto, bichinha. E aí? O que é que a gente diz para Elaine? Elaine, realmente a gente precisa investigar, porque é um quadro agudo, né, subagudo, de uma semana para cá, e você tem sintomas auditivos, então pode ser sim um problema
otoneurológico, né? Um problema no labirinto, no ouvido, que pode estar inflamado. Pode estar tendo um Meniere também, uma síndrome de Meniere. Então, eu sugiro procurar um especialista também, um otorrino ou um neurologista para poder te ajudar, porque... Síndrome de Meniere, o que é isso? Síndrome de Meniere, na verdade, é uma doença onde o labirinto ele fica inchado, digamos assim. Existe uma hidrópsia, um aumento de líquido naquele labirinto, e aquele aumento de líquido ele vai dificultar a passagem dos íons. Então, aquilo ali vai ficar desregulado. É como se fosse a homeostase do ouvido, ele vai estar prejudicado. Então, o ouvido vai mandar informação de forma errônea para o cérebro. E aí, consequentemente, a gente fica tonto. Tudo isso vem de acordo com o cérebro que precisa entender a informação do periférico, né, do labirinto. O cérebro que precisa entender. Aí tem aqui, Larissa, tem Poliana, tem Fabiana. Poliana perguntou do café. Você falou que o café pode instigar a tontura, dar tontura, né? Mas ela disse café gourmet também, tanto faz, né? Também, qualquer café, na verdade. Porque eles vão ter cafeína, né? Então, qualquer café, ele realmente estimula. Aí vê, Fabiana falou, minha sogra tem tontura e não consegue nem andar. O médico disse que é labirintite, mas que pode ser outra coisa. Quando chegam no teu consultório dizendo, geralmente é labirintite ou é outra coisa. E, na verdade, o nome certo nem é labirintite, né? Então, Fabiana, o que acontece? Tem muitos casos de paciente que chega com muita tontura, diz que foi diagnosticado com labirintite, mas, na verdade, às vezes ele tem uma tontura giratória, ele não consegue andar, está muito tonto. Quando faz a avaliação, na verdade, ele pode ter os cristais fora do lugar. E ele está dizendo que é labirintite, porque convencionou-se toda a tontura ser labirintite. Então, o paciente já chega assim porque ele acha que toda a tontura é labirintite. Então, tem que ser investigado. Então, quando os cristais saem do lugar, a gente tem que fazer o quê? Recolocar. E essa recolocação, quando recoloca, é muito rápido o tratamento. Cristais, quando me disseram isso a primeira vez, acho que Clarissa sentiu isso também. Falaram a primeira vez, aí disseram, nossa, tem cristal dentro da minha cabeça. E colocar no lugar, fazer essa manobra, a gente fica de cabeça para baixo, é uma loucura isso. Isso, exato. Esses cristais, na verdade, são carbonato de cálcio. O nome científico é otólitos. Então, esses otólitos, ele pode sair por vários motivos, sair do lugar. Então, pode ser porque leva uma queda, uma pancada na cabeça, um nível de estresse muito alto, a questão de idade, vitamina D baixa. Tudo isso pode levar os cristais que ficam dentro dos canais semicirculares, na parte do trículo, lá dentro do ouvido, eles se deslocam. E quando eles se deslocam, a gente tem que fazer o quê? Uma manobra específica para fazer o tratamento. Aí você vai e bota no lugar. Isso, a gente coloca no lugar. A gente coloca o paciente na maca, faz uma manobra específica, de acordo com o problema que ele está naqueles canais, o tratamento vai ser de acordo com os canais. Então, a gente vai fazer aquela manobra e o paciente fica ótimo. São poucas sessões que precisa. Para fazer isso. Isso, para fazer isso. Eita, Quitéria, seja bem-vinda. Não é só você que sente isso. Quitéria disse assim, eu tenho tontura, aí às vezes eu vomito, mas tenho mal-estar, dor de cabeça. É um combo, Quitéria. E aí, doutora? Quitéria, realmente é muito comum vir associada à tontura, certo? A náusea, o vômito, vem a dor de cabeça. Isso tudo pode ser uma mesma condição, que pode ser inclusive a enxaqueca ou migrânia vestibular, que é o nome científico. Mas também tem tratamento, tá? Então, fica feliz, porque é um quadro que habitualmente a gente consegue tratar bem. Então... Tem cura? Tem cura. Não é cura, mas é um tratamento que você fica muito tempo sem crise. Então, é o objetivo da gente, né? Sem dúvida. Elaine, ela diz uma coisa, gente, que eu acho que é muito do que dizem para vocês. Elaine fala assim, ó. Tem umas semanas que eu me sinto tonta. Parece que eu bebi, sendo que eu não bebi. Estou de ressaca, parece que eu estou dopada. Quando ando, eu sinto que tem buraco no chão. Tudo gira. Isso parece mais o quê? Essa tal de Meniere que você falou, a síndrome vestibular, o que é? Do jeito que ela está me falando, que tudo gira, que parece que o chão vai abrir, pode ser que ela tenha uma VPPB, que é a dos cristais, certo? Que é um quadro que pode ficar lá recorrendo durante o dia, nos movimentos mais importantes que ela faça, e que pode voltar sozinho para o lugar certo, os cristais podem voltar sozinhos, mas muitas vezes a gente precisa fazer a manobra como Larissa falou. Então, ela precisaria ser vista para a gente poder tentar fazer essa manobra e colocar esses cristais de volta no lugar. Muito provavelmente, mas pode ser outras causas também. Você falou de manobra para colocar cristal no lugar, aí vê, Janete está dizendo assim, ela disse que depois que ela fez uma cirurgia para retirada de um rim, ela começou a ter tontura. E ela disse que fecha o olho e fica assim respirando com o olho fechado. Na hora da tontura, Larissa, olho aberto ou olho fechado? Olho aberto, sempre. Você está tonta, então tem que ficar com os olhos abertos. Por quê?
Quando você fecha os olhos, aumenta o nistagmo. O que seria nistagmo, né? É o batimento dos olhos. Então, se você fecha os olhos, você vai tirar a parte visual, você vai conter mais nistagmo, então você vai ter mais tontura. Mas quando você fica de olho aberto, parece que o teto está caindo em cima de você. Mas ainda melhora, você vai fixar num ponto. Sempre que teve tontura, é olhos abertos e fixar num ponto para conseguir diminuir aquele nistagmo e você melhorar da tontura. Certo. Eita, Bruno, ele disse, tenho perda auditiva bilateral, nos 2 ouvidos, síndrome de Meniere, labirintite. Ele foi diagnosticado quando tinha 8 anos de idade. Aí disse que atualmente desencadeia ansiedade, síndrome de pânico. Está perguntando o que é que eu posso fazer, doutora? Olha, tanto o Meniere, a gente consegue fazer medicação para tratar, consegue fazer reabilitação para ajudar a tratar. E a ansiedade, ela vai piorar também. Tanto o Meniere vai piorar a ansiedade, porque diminui a qualidade de vida do paciente. O paciente tem muita tontura, então ele tem limitações no dia a dia dele. Então isso faz com que ele se sinta mais triste, angustiado. Né? Então isso a gente tem que tratar também, tá certo? Seja com psicoterapia, seja com medicação, seja com ambas, tá? Mas a Meniere também tem tratamento. Então a gente pode ajudar as duas coisas em paralelo para que ele fique bem. Sara Jane, ao deitar e olhar para cima, eu sinto tontura e a cabeça fica rodando. Cheguei a cair. Será uma crise de labirintite? É. Veja, é uma crise, sim, que provavelmente é de VPPB também, dos cristais. É a principal causa de tontura recorrente, então é muito comum, tá certo? E determinadas posições que vão desencadear aquela tontura. Então, justamente como a Larissa falou, a gente precisa recolocar, reposicionar esses cristalzinhos de volta no lugar para que a paciente consiga fazer qualquer movimento de forma normal, sem sentir tontura. Doutora, muita gente perguntando, inclusive Sandro, se toma antibiótico muito tempo. Depende do antibiótico. Alguns antibióticos, eles são sim ototóxicos, então eles podem causar, Sandro, algumas disfunções no nervinho do labirinto, que é o nervo vestibular, tá? Então, dependendo do antibiótico, mas não todos. Tá certo. Doutora, muito obrigada. Larissa, muito obrigada. Obrigada. Gente, tem jeito. Não é fácil, mas tem jeito. Voltar para você, Clarissa. É isso, é procurar o atendimento para manter sob controle aí essas crises, né, de tontura. Agradecer aí às doutoras, a doutora Bruna e também a doutora Larissa por nos trazer essas informações. Tontura é coisa séria, gente. Se ficar tendo de forma recorrente, procura atendimento no posto de saúde mais perto da sua casa. Bom, são 7h13 da manhã, a gente vai trazer informações do trânsito por aqui, ó. A gente tem a câmera na Agamenon Magalhães, aí no trechinho do bairro do Paissandu. A gente te mostra os motoristas que seguem para a zona sul do Recife, trânsito lento neste momento. E aqui à direita, ó, na pista local, um trânsito bem mais parado para quem segue em direção à Ilha do Leite. Na Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, a gente te mostra também a movimentação. À direita, motoristas que seguem em direção a Afogados em Biribeira, à esquerda para Jaboatão. Imagens na BR-101 na Macaxeira. Na pista principal, à direita, quem segue para o litoral norte, à esquerda para quem vai para o litoral sul. Essa pista aqui, ó, local mais à direita, são os motoristas que seguem para a Avenida Norte. E aí, a Avenida Pan-Nordestina, com trânsito mais intenso à direita para quem segue para o Recife, mais tranquilo para o litoral norte, à esquerda. Gente, nós vamos agora para o estúdio do Bom Dia Brasil com a Ana Paula Araújo, a cobertura da morte do Papa Francisco. Já já nós vamos voltar com as notícias aqui do estado. Agora são 7h14. Até já.